A paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos falar do livro de Esther. Então, abra sua Bíblia e vamos acompanhar a meditação na palavra de hoje. Quero começar aqui com uma introdução para vocês sobre esse tema, né? O livro de Esther, ele é bem interessante porque em nenhum momento fala a palavra Deus. Isso mesmo, não tem em nenhum momento a palavra Deus, não fala diretamente, mas a gente pode ver Deus em cada passo dessa história, gente. A gente não consegue ver diretamente ou ouvir diretamente a sua voz ali, mas ele está agindo e ele revela algo e nos ensina sobre propósito, coragem, identidade e a soberania de Deus em meio ao caos. Então, o mesmo Deus que levantou Esther é o mesmo Deus que está falando com você hoje. Ele te escondeu para um propósito e talvez hoje seja o dia que ele comece a te revelar. Então, só um contexto aqui histórico para vocês se situarem na história. Uma parte dos judeus estava voltando para reconstruir Jerusalém e outra parte ainda estava vivendo no exílio, tá? Então, é nesse contexto que acontece a história de Esther. Então, quero contar aqui para vocês essa história, capítulo por capítulo, para identificar na sua vida, tá? Para a gente levar aí uma reflexão, né? Uma meditação da palavra para os nossos dias de hoje. Primeiro, o capítulo 1, onde fala da queda da rainha Vasti. Então, o rei ele dá um banquete, tá? E pede para que a rainha Vasti se apresente, mas ela se recusa. Então, a rainha Vasti acaba sendo deposta por desobedecer. Então, a primeira lição aqui é: Deus ele já começa a abrir o caminho para sua providência, mesmo em meio a decisões humanas. Então, sim, tem muita coisa hoje acontecendo na sua vida que você acha que não tem mais jeito, né? Que nem a rainha Vasti ali foi deposta, né? Foi tirada do trono, mas é ali, nesse lugar, que Deus está abrindo o caminho para começar a tua providência. Então, é no meio dessas decisões humanas que Deus também já está abrindo caminho. No capítulo 2, a gente vê a ascensão de Esther. Então, teve um concurso de beleza para escolher essa nova rainha, tá? Então, Esther era judia e ela tinha sido criada pelo seu primo Mordecai. E ela foi escolhida, né, nesse concurso de beleza como a rainha para tomar o lugar, então, da rainha Vasti, que tinha sido deposta por desobedecer ao rei. Então, a Esther, ela acaba escondendo nessa sua identidade, que ela era judia, que ela tinha sido criada por esse primo, e ela esconde essa identidade judaica a pedido do seu primo Mordecai. Então, a lição de Deus para nós aqui nesse capítulo é que Deus ele começa a posicionar certas pessoas na nossa vida nos lugares certos, tá? Então Deus posiciona pessoas certas nos lugares certos, mesmo em silêncio. Assim como ele estava posicionando ali Esther, ele está posicionando pessoas na sua vida nesse momento, mesmo em silêncio, mesmo você não percebendo, já está sendo aberto um caminho onde pessoas estão sendo posicionadas nos lugares corretos por Deus. O capítulo 3 vai falar sobre a trama de Ramã. Ramã, ele era exaltado como segundo no reino, tá? Mas Mordecai, ele não se curvava perante ele. E Ramã ficou furioso e planejou destruir então todos os judeus. Ele pegou e assinou um decreto marcando esse extermínio. A lição, gente, que fica desse capítulo é que o inimigo ele pode tentar de tudo, ele pode tramar, ele pode, né, tentar ali lançar seta na nossa vida, mas Deus, ele já tem todo o livramento preparado. Amém, né? No capítulo 4, a gente vai ver o clamor, né, de Mordecai e o chamado de Esther. Aqui no capítulo 4, então, Mordecai pede para Esther intervir junto ao rei para que esse decreto de extermínio, né, perante os judeus não aconteça. Mas ela está hesitante, Esther está hesitando, porque ela sabe que se ela for até o rei, ela pode arriscar a vida dela e ela pode morrer. Mas Mordecai diz aqui no versículo 14, Mordecai diz bem assim ó, para Esther: quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Uau, gente, esse versículo aqui ó, do livro de Esther é o que mais eu acho impactante, porque ele fala para Esther:
Talvez tudo o que aconteceu, né, de você conseguir ser rainha, de chegar a essa situação, é porque Deus tem um propósito nessa tua posição. Então, não hesite, haja. Esther pede, então, jejum de 3 dias, né? Todos fazem um jejum de 3 dias, incluindo ela, e ela decide se arriscar. E Esther pega e fala assim: se eu perecer, pereci. Uau! Então ela fala assim: se eu morrer, morri, e é isso, vou lá, vou intervir, né? E ela seguiu ali no plano dela. A aplicação espiritual para esse contexto do capítulo 4 é que às vezes, gente, a gente vai ser chamado a arriscar a posição que a gente tá e o conforto, sabe? Para cumprir o propósito maior que Deus está nos chamando. Então, ele vai nos custar algo, vai nos custar uma posição, para que esse propósito maior seja cumprido no reino. Já no capítulo 5 e 7, a gente vê aqui uma estratégia e a revelação. Esther convida, né, o rei e Ramã para 2 banquetes. No segundo banquete, Esther vai revelar sua identidade e vai denunciar o plano de Ramã. Então, o rei se enfurece e Ramã é enforcado na própria forca que preparou para Mordecai. A lição desse capítulo aqui é surreal, porque o inimigo ele sempre vai ser envergonhado e Deus vai exaltar os humildes. Então, tudo aquilo que estão preparando, que estão agindo contra a sua vida, não se volte contra, porque Deus já está envergonhando, Deus já está ali ó, por trás, planejando todo esse cenário onde Ele te protege, porque Ele protege, Ele exalta os humildes e Ele envergonha o teu inimigo que age sorrateiro por trás. O capítulo 8 e 10 fala então de livramento e celebração. Então o rei ele emite um novo decreto, tá? Permitindo que os judeus se defendam e eles acabam vencendo seus inimigos. Então a soberania de Deus, gente, mesmo sem ser mencionado nesse livro, e ali Deus ele estava já presente, conduzindo aqueles eventos para proteger o seu povo. Então ele tem sim um chamado e um propósito. Esther ela estava posicionada como rainha para um propósito divino. Ela estava onde Deus a plantou, onde Deus queria que ela cumprisse um propósito maior. E nós também, nós somos chamados para um tempo como esse. Nós somos chamados para se posicionar. Nós somos chamados para cumprir aquilo que o Senhor determinou lá antes do nosso nascimento, no ventre da nossa mãe. Mas a gente precisa se posicionar, a gente precisa parar de hesitar, né? E falar com Deus e se colocar aos pés dele, porque ele vai nos responder e ele vai nos acompanhar nesse processo. Esther, ela enfrentou o medo, ela jejuou, ela se posicionou, e aqui o jejum que ela fez, assim como todo o povo judeu, antecedeu a vitória. Então, isso aqui ensina que antes de nos movermos, a gente precisa buscar em oração. A gente precisa jejuar, a gente precisa orar antes de tomar uma decisão. Porque mesmo ela sabendo que era um propósito maior, ela se colocou aos pés do Senhor, né, em consagração, em comunhão com Deus. Então aqui teve uma reversão divina. Então a forca que foi preparada para Mordecai, ela foi usada contra Ramã. Aquilo que estão preparando contra você nesse momento não vai te tocar, não vai chegar até você e aquilo vai se voltar contra quem está fazendo isso com você nesse momento. Porque Deus, ele está agindo nas entrelinhas. Deus está agindo por trás, assim como no livro de Esther não foi mencionado, mas ele estava ali em cada detalhe. Ele está cuidando, ele está preparando. Mas você tem que fazer assim como Esther, que foi lá, não hesitou mais, né? Pediu em oração, jejuou e tomou um posicionamento, fez a sua parte. Então Deus reverte, gente, Deus reverte decretos malignos e transforma lágrimas em vitória. Tá lá no Salmo 30, versículo 5. Então, aplicação, gente, para o dia de hoje, você pode estar em silêncio nesse momento, mas Deus não está. Deus não está. Deus está por trás, movendo todo passo a passo. Você só precisa crer, ter fé, obedecer, estar ali em comunhão. Então, mesmo no exílio, porque eles estavam ainda no exílio, ou em tempos difíceis que a gente passa na nossa vida, Deus está escrevendo a nossa história. Então não é porque as circunstâncias estão ruins na sua vida nesse momento que Deus não está.
Muito pelo contrário, ele está ali nas entrelinhas, ele está movendo todo esse cenário, né? Ali que nem no início eu falo que decisões humanas, decisões de pessoas, estava já preparando o caminho. Deus ele está agindo em decisões humanas, mesmo quando você não está tomando essa decisão, mesmo quando não é você que está ali na linha de frente, porque lá no início da história, Deus já estava se posicionando através de outras pessoas, ele estava sempre por trás do cenário, preparando aquele caminho, mas ela teve que sim, no momento que ela precisou se posicionar, se colocar aos pés, porque ela precisou fazer a parte dela. Então não se esconda. Não se esconda. Deus ele quer usar a tua identidade para libertar outros. Assim como ele me chamou para estar aqui falando contigo. Não se esconda, chega de se esconder. Então a intercessão, gente, a oração, o jejum move os céus e reverte os decretos. Nós como irmãos em Cristo precisamos estar aqui juntos, né? Eu criei também um grupo no WhatsApp, até vou deixar aqui o link, onde a gente intercede, onde a gente fala das nossas experiências, da nossa fé, a nossa história. A gente precisa estar em comunhão um com os outros também. Então, gente, o livro de Esther, ele nos mostra que Deus ele está ativo mesmo quando parece ausente. Aí nesse lugar que tu fala assim, Letícia, eu não tô vendo Deus, eu não tô ouvindo, eu não tô sentindo, Deus está com você. E ele nos chama para confiar, para obedecer, para se posicionar. Então agora ele faz um convite, Deus faz um convite para você. Você que também foi colocado, né, nesse tempo, nessa geração, você tem um propósito eterno. Você tem um propósito, você tem uma missão. Então pergunte ao Senhor, o que queres que eu faça por ti nesse tempo? E assim como ele posicionou e respondeu para Esther, né, que ela fez ali o jejum e ela foi para cima, ela se posicionou, tenho certeza que Deus vai te dar a resposta. Tem um versículo que está em Romanos, capítulo 8, versículo 28, que diz assim, ó: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Amém. Deus tem um propósito para a sua vida, Ele está sim agindo, mesmo que você não veja, mesmo que você não ouça, Ele está contigo. Creia, tenha fé, se posicione, ore, jejue, leia a palavra. Por mais difícil que esteja, Deus está movendo a sua vida, Ele está encaminhando todo o cenário para um propósito maior, mas você precisa sim se posicionar, você precisa fazer a sua parte. E como fala esse versículo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração. Se você ficou, né, até o final dessa mensagem, eu tenho certeza que Deus respondeu aí, né, ao teu coração. E eu vou deixar um link logo aqui abaixo, que tem 2 devocionais para quem se interessar. E se você gostou desse vídeo, deixa um like, compartilha, se inscreve se você não é inscrito, comente. E eu aguardo você para outro vídeo aqui do canal. Até o próximo vídeo. Deus abençoe a paz do Senhor, meus irmãos. Beijo!